O MEC, o Ministério da Educação, anunciou ontem os detalhes do programa piloto das escolas cívico-militares. São 54 escolas selecionadas inicialmente a partir do ano letivo de 2020. Gentilmente nos atendendo para detalhar esse programa, está conosco mais uma vez o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Tudo bem, ministro? Bom dia, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom dia, prazer estar de novo aqui, obrigado pela oportunidade. Bom dia, Denise Toledo, Kalina Sabino, bom dia, Bruno Garchagem. Sou fã das suas gravatas borboletas, você está sem elas hoje, pô. E bom dia, Thiago Iberreich. É isso aí. Thiago. Tudo bem, ministro? Ministro, eu acompanho inclusive a coletiva que o senhor concedeu ontem em Brasília, e eu acho que é importante fazer uma distinção. A escola cívico-militar é diferente da escola simplesmente gerida pelas Forças Armadas. Qual que é a importância da participação de um militar que faz uma gestão compartilhada com um gestor normal, vamos dizer assim? A parte didática, ela continua na mão dos professores, normalmente, sem mudança nenhuma, e você tem a vinda dos militares para organizar a parte de relacionamento interno nas escolas, a organização, o controle, a segurança, a disciplina, passa tudo para a mão dos militares. Então não é uma escola militar, é uma escola civil com uma abordagem militar. E agora, como que foram escolhidas essas escolas, né? Porque vocês escolheram um número, qual foi o critério para isso? Então, são 54, eram 2 por estado, né? Estado e a unidade da federação, né? O Distrito Federal. E a gente criou um critério técnico, uma equação aonde, né? A cidade escolhida, e aí tem os pesos. O governador quer, o prefeito quer, tem militar na reserva, morando na cidade, porque pode ter uma cidade muito pequenininha que não tem militar, eu preciso de 20 militares para esse primeiro modelo. E por último, indicadores sociais, está na periferia de uma grande cidade, ou numa grande cidade, ou área de fronteira. Com base nisso, criou-se uma tabela, um índice, tem uma tabela na ordem, e a gente vai chamando as cidades. Teve governador que não quis, e teve prefeito que não quis, de capital. Então tem estado que não vai receber nenhuma, mas do modo geral a gente vai ter em absolutamente quase todos os estados. A imensa maioria da população, quando a gente faz pesquisa, 90% quer. Os resultados são muito positivos e estamos criando um piloto. Esses 54 casos são um piloto para a gente testar, para o governo Bolsonaro testar o modelo e aí ampliar largamente a execução desse modelo. Então, eu entendo que muitos pais gostariam de ter imediatamente os filhos na escola cívico-militar, porque a violência, a disciplina, o desempenho escolar, tudo isso melhora rapidamente. Mas eu peço um pouco de paciência, porque esses 54 casos que a gente tem hoje, eles têm que ser um absoluto sucesso. Se eu tiver 53 casos de sucesso e tiver problema com uma única escola cívico-militar, a Rede Globo vai fazer um documentário de 1 mês falando do fracasso que é a escola cívico-militar. Então, as 54 escolas escolhidas têm que ter sucesso absoluto nesse primeiro ano. Depois, nós vamos buscar uma simplificação, não com 20 militares, tem que reduzir um pouco, para conseguir ampliar em larga escala o modelo. Ministro, bom dia. Ontem foi publicado num site baseado em fontes, essas famosas fontes do Planalto, que o presidente Bolsonaro pensa em tirá-lo do cargo, substituí-lo. Isso é verdade? Houve alguma conversa, ministro? Olha, Bruno, eu estou pensando em deixar guarda-chuvas à mão aqui no meu gabinete, porque aquele só um que eu tenho não dá conta. É fake news o ano inteiro. No começo, aquela fake news nojenta, asquerosa, que ia acabar a educação no Brasil. Não vai acabar, vai falir tudo, acabou tudo. E exatamente o contrário. A gente teve que fazer um contingenciamento e foi descontingenciado no prazo exato que a gente falou que seria descontingenciado. Começo de setembro a gente começou a soltar e mês de outubro já estava tudo liberado.
Todos os recursos foram liberados. A primeira grande fake news, esse ano não teve uma escola paralisada, não teve um hospital universitário paralisado, uma universidade paralisada. O que você teve foi a grande mídia. Tem alguns grandes veículos que eles acabam, inclusive, pautando o resto. Eu vou citar um caso específico aqui, que foi a Rede Globo, que mentiu a meu respeito, na época das férias que eu tirei em Santarém. Ela mentiu, eu afirmo aqui, estou inclusive processando, não para arrancar dinheiro deles, eu espero que eles quebrem logo, mas para ter o direito de resposta. A Rede Globo da família Marinho, dos irmãos Marinho. É para ter o direito de resposta. E aí o que acontece? O que eu peço é que as pessoas ponderem a quantidade de mentiras que está sendo dita, porque naquela época teve inclusive jornalistas da própria Jovem Pan que foram na onda da mentira falando que eu não tinha direito a tirar férias, porque não sei o que lá e tal, e depois teve que morder a língua. É o ano todo mentindo. Outra mentira horrorosa. A Folha da família Frias colocou terrorismo o ano inteiro, junto com uma parlamentar que usa colarzinho de pérolas, tem cara de bonzinha, ficou o ano inteiro falando que não ia ter NEM. Não vai ter NEM, não vai ter NEM, não vai ter NEM. A família Frias era dona da Gráfica Plural, aquela que tinha situações cabulosas no passado, na época que dava problema no Enem. Tivemos o Enem, e esse Enem, absolutamente por critérios técnicos, foi o melhor Enem de todos os tempos. Não teve quase nenhum problema. A única coisa que houve foi uma tentativa de sabotagem, que a polícia já pegou, os culpados estão correndo atrás. E então, assim, mentira o ano inteiro. Agora não tem mais o que falar, agora não tem mais contingenciamento. Tem na Bahia, do governador do PT, na Bahia ainda tem contingenciamento e as universidades lá estaduais estão com um monte de problema. Agora não tem mais contingenciamento, não tem mais dúvida que a gente tem capacidade de entregar um Enem melhor do que qualquer um do passado. E agora ficam inventando essas histórias. Atrapalha. Tem um monte de fake news. Quer ver uma que bateu? Inclusive vocês repercutiram de uma forma não 100% legal, inclusive no Jornal da Manhã. A gente vai conectar 100% das escolas no Brasil. Até hoje, pouquíssimas escolas no Brasil tinham acesso à internet. Escolas públicas. Como é que você educa uma criança, ensina uma criança hoje sem internet? Foi anunciado que na volta às aulas, 100% das escolas urbanas estariam conectadas. E as rurais pequenininhas, a gente já vai conectar 50% via satélite. Agora, na volta às aulas. Na entrevista, eu falei, e vai sair o PISA, e eu aposto que o PISA de 2018, do governo do PT, isso é, durante a gestão do PT, o PISA de 2018, feito o ano passado, nada a ver com o Bolsonaro, vai colocar o Brasil no último lugar do ranking da América do Sul. O que a Folha e outros jornalecos fizeram? Abraão fala que o Brasil irá para o último lugar, como se fosse a gestão minha aqui no MEC, a do presidente Bolsonaro, a gente ia levar para o último lugar. Essa era a nossa meta. Inclusive, um senador, Randolph, repercutiu exatamente isso, falando que eu estava desistindo, que minha meta era levar o Brasil para o último lugar. E vocês repercutiram na chamada porque vocês leem o jornal aí, a Folha, vocês leem isso. Repercute, passa essa mentira adiante, é fake news uma atrás da outra. Deixa eu comentar. A gente vai colocar... Mas, ministro, só interrompendo, ontem quando foi feito o comentário dessa reportagem especificamente, eu inclusive disse aqui que não se muda o resultado de uma educação ruim com base, enfim, 6, 7, 8 meses. Quer dizer, esse esclarecimento foi feito aqui ontem. Se saísse de 2019, falar, piorou em 2019, eu até admitia ter essa chamada. Mas a chamada, não estou falando que você foi culpado. Quem foi sacana foi o jornalista que escreveu e o dono do veículo que foi sacana. Porque é de 2018 a prova. Então, o que acontece? A gente vai repercutindo essa mídia podre antiga, Folha, Globo, e isso vai batendo. Quer ver uma coisa? A gente colocou 100%, vai colocar 100% de internet nas escolas para poder treinar os professores. Como é que eu treino o professor sem internet, sem laboratório de informática? Para poder preparar os jovens para fazer o Enem digital, porque a gente vai começar a fazer o Enem digital já o ano que vem. Aí falam, mas e o pobre que não tem internet? Vai ter nas escolas. Isso não é veiculado. O que é veiculado é que eu vou cair, é que não vai ter Enem,
que eu falei mal da República e que Dom Pedro era realmente um facínora, né? É isso que polemiza. E eu acho, Dom Pedro foi um dos melhores governantes do mundo, ponto, não é do Brasil. Quando ele foi para os Estados Unidos, eles queriam ele como presidente. Mas de tudo isso, o que mais machuca não é o fake news profissional, são os fake news pessoais, essa chuva de fake news contínua, que essa corja, não estou falando que vocês não, que é um tsunami de fake news. E fake news é mentira, é do ponto de vista pessoal. Vasculharam a minha vida, foram ver com todas as pessoas que eu trabalhei, ninguém foi falar mal de mim. Foram entrevistar todos os meus alunos das universidades, não apareceu um aluno para falar que eu era mau professor. Ministro, pergunta agora do nosso Rodrigo Constantino. Porque é uma coisa que machuca um pouco. Chegaram ao ponto de falar, tem um veículo de informação, chegou ao ponto de falar que eu estou processando, eu e meu irmão estamos processando a nossa mãe para que ela não receba a herança do nosso pai, para a herança passar para a gente. Não existe herança entre vivos, meu pai está vivo. E a minha mãe, eu não tenho como processar, jamais processaria a minha mãe. Eu não tenho como receber a herança do meu pai está vivo. E a minha mãe, eu não tenho como processar, porque a minha mãe morreu há mais de 20 anos. Isso foi veiculado em jornais. Então, assim, é uma mentira atrás da outra. Eu queria só fechar falando o seguinte: os Weintraub não são ladrões. Nós somos roubados. Nós temos uma longa tradição de ser roubado por políticos, ladrões, por gente errada, mas não tem uma mácula de ninguém com esse sobrenome que seja ligado à minha família, envolvido em qualquer crime. E aí eles ficam inventando um monte de mentiras. A única coisa que é verdade é que eu tenho um boletim ruim. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei na USP. Aos 17 anos, eu poderia ter entrado aos 14, que eu já tinha feito como treineiro, arrebentei meu braço e fui reprovado porque eu não tinha como escrever a prova. Essa é a única verdade, que eles fazem questão de difamar. Então, assim, o que cansa? A gente está fazendo uma revolução no ensino e na educação no Brasil e é continuamente uma estrutura que está desesperada para voltar para o MEC, para os recursos do MEC, para assim parasitar os brasileiros. Isso daqui tem um orçamento bilionário. E eu, cada vez que dou uma enxadada, encontro uma minhoca. É livro didático que o ano que vem vai pela metade do preço, nominal. Os ônibus que a gente está distribuindo são 25% mais baratos nominais do que na época da Dilma. Ministro. Tem um monte de consultores, experts, que são chamados aí por esse grande público, por essa grande veículo de mídia, que vão lá, arautos do mocismo, mentirosos, que vão lá como, não, eu sou pela benemerência. E eu estou pegando aqui os institutos da bondade pela educação. Você pega Instituto da Bondade pela Educação. 25 milhões de reais que o MEC pagou para eles nos últimos 10 anos. Então Ministro, tem muito interesse em jogo. E eles estão desesperados, porque aqui é o seguinte: se eu tivesse interesse de fazer qualquer coisa errada, eu ficava quieto na moita, fazia o jogo de contente, distribuía e ninguém ia atacar pedra. Mas como aqui não tem esquema, não vai ter esquema, eles atacam. Nessa onda de fake news que eu vou cair, eu já peguei um cara lá embaixo que contatou uma universidade pedindo 40 mil reais, eu ainda não tenho a prova, 40 mil reais para liberar no interregno, que eu vou cair, quando vier o outro me dá 40 mil que eu libero. Já estamos com mira laser na cabeça desse safado. Então é isso, gente. O que a gente se depara? Uma estrutura no Brasil viciada. Desculpa, eu falei demais. Não, o nosso tempo está quase terminando, mas o Rodrigo Constantino ainda faz mais uma pergunta. A última pergunta para o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Diga, Constantino. Bom dia, ministro. Eu queria voltar ao tema central aí da questão da disciplina. A gente sabe que tem uma geração que é dirigente hoje de escolas e tudo, que é formada ou deformada lá naquela cultura do contra-cultura, do é proibido proibir, lá da década de 60. E disciplina, intuitivamente, é uma das coisas mais importantes numa escola, né? Eu queria saber do senhor, primeiro, quais resistências o senhor acredita que vai encontrar mais fortes a esse projeto na frente e quais são os estudos que o senhor tem para embasar esse caminho de que disciplina com inspiração militar realmente funciona. Você já tem uma série de escolas, porque você tem as escolas militares no Brasil, que estão nas Forças Armadas, que elas são excelência. Elas têm resultados maravilhosos, iguais às melhores escolas internacionais, lá fora, na Alemanha e nos Estados Unidos. O brasileiro não é mais burro que um europeu, que um americano ou que um asiático. Não é. Geneticamente, nós não somos inferiores. Só que a escola militar é muito cara. A gente não tem como universalizar a escola militar. E quando a gente faz essa mistura, que já tem alguns exemplos de escola cívico-militar
da PM pelo Brasil, a gente consegue reduzir o custo dramaticamente, o custo aumenta em 20% e o resultado quase atinge da militar. Não fica tão bom quanto a militar, mas fica muito próximo, 70% em relação à média. Então, a relação risco, a relação custo-benefício da escola cívico-militar é muito boa e a gente consegue não universalizar, porque vai ter uma parcela da população que não vai querer, 90% quer, mas a gente consegue ampliar bastante a escola cívico-militar. A gente quer colocar no Brasil todo, em larga escala, e ser um percentual, é fato, você tem os números, você tem dados. Constantino, eu queria falar mais uma coisa. Eu estou recebendo, esse ano, 62 processos. Absolutamente todos estão caindo. Por que eles estão caindo? Porque se eu falar uma única mentira, eu sou degolado. Tem STF, tem tudo. Agora, esses parlamentares que ficam lá falando, eu vou processar. Tinha uma parlamentar que falou, vou te processar. Não processou porque eu falei tudo verdade. Quem estava mentindo era ela. Então, assim, é o ano inteiro enfrentando mentira. E a gente está fazendo uma revolução no ensino e na educação do Brasil. Ministro da Educação, Abraham Weintraub. Mais uma vez, ministro, obrigado pela atenção, pela gentileza. Posso dar um furo? Oi? Um furo? Posso dar um furo? Ah, claro, por favor. Tá. Semana que vem vai ter o lançamento do ID Estudantil, do APP, que é o aplicativo do celular para ter a carteirinha digital. E também, por que as pessoas são contra a carteirinha digital? Porque a Uni ganha aí os seus 500 milhões de reais por ano, que o pessoal tem que pagar para ela e vai direto para o PC, Partido Comunista. Qual dia será lançado, ministro? Qual dia do lançamento? Vai estar disponível o lançamento a partir de segunda-feira. Os estudantes que tiverem sido cadastrados pelas instituições de ensino já vão poder acessar. Isso é, a instituição só precisa fazer o cadastramento aqui no MEC que já vai poder aplicar. A gente já tem um número razoável de instituições cadastradas e aí o estudante tem que só pressionar a escola para fazer um acesso remoto. Vai na internet, cadastra e ele já vai poder tirar a carteirinha no celular dele, tá? E aí a gente quebra mais uma das máfias que tem nesse Brasil, 500 milhões de reais na mão dessa tigrada que é a Uni. E esse dinheiro vem do povo, vem do pessoal aí que tem que pagar 50 pau numa carteirinha todo ano. Tá bom? Gostou do furo? Obrigado, ministro. Até a próxima. Ministro. Obrigado.